Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje envolve geometria, área do triângulo, área do retângulo, equação, Bhaskara, números primos, quadrado perfeito, racional não inteiro e irracionais. Essa questão foi aplicada pela Banca Instituto Mais no ano de 2018 para o cargo de Guarda Civil Municipal no concurso da Prefeitura Municipal de Mairiporã. Vamos ao enunciado? Observe as figuras abaixo. Considerando o retângulo e o triângulo representados fora de escala, é correto afirmar que o valor de x, tal que os dois polígonos tenham a mesma área, é um número primo, quadrado perfeito, racional não inteiro ou irracional. Bom, o primeiro passo é interpretar o enunciado. O que a questão quer saber? O valor de x e se esse valor é um número primo, quadrado perfeito, racional não inteiro ou irracional. E o que o enunciado está dizendo? Que os polígonos possuem áreas iguais. Então, o que nós precisamos lembrar? A fórmula da área de cada um deles e a fórmula de Bhaskara. Por enquanto, vamos nos ater só à fórmula da área. Qual é a fórmula da área? Do retângulo é base vezes altura. E do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Só que aqui o enunciado diz que os polígonos possuem áreas iguais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar as duas fórmulas. Então, como que vai ficar isso? Bom, qual é a base do nosso retângulo? É x mais 115. Então, vai lá. Vezes a altura. Qual a altura? X. Então, é vezes x. É igual, porque as áreas são iguais, a área do triângulo. Qual é a área do triângulo? É a base, x mais 75, vezes a altura, 70, dividido por 2. Agora que nós conseguimos montar aqui a nossa equação, nós vamos multiplicar usando a propriedade distributiva. Então, vai ficar x vezes x, x vezes 115. O que está fora do parênteses vai multiplicar tudo o que está dentro do parênteses. A mesma coisa aqui, ó, 70 vezes x, 70 vezes 75. Então, vai ficar assim, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 115, 115x é igual 70 vezes x, 70x. 70 vezes 75, 5.250. Copio o dividido por 2 que está embaixo ali. Agora que nós já resolvemos a multiplicação, nós vamos resolver a divisão. Então, aqui eu só copio, desse lado eu só copio, e aqui, quanto que é 70 dividido por 2? É 35. E 5.250 dividido por 2? 2.625. Agora, nós vamos colocar semelhante e próximo de semelhante do mesmo lado da igualdade. Então, o que eu posso fazer aqui? O 115, ele está somando o x. Eu posso passá-lo para o outro lado da igualdade para deixar ele pertinho do 35x ali para eu conseguir fazer a conta. Sempre que eu passo um número para o outro lado da igualdade, inverte a operação matemática. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar assim. 115x negativo, o restante eu só copiei. Ele estava positivo, permaneceu positivo. Na subtração e na adição, sinais diferentes na equação, sinais diferentes, subtraio o menor do maior e conservo o sinal do maior. Então, quanto que é 115 menos 35? É 80. Qual é o símbolo do maior? É negativo. Então, é 80 negativo. Mas por que, Regiane? Por quê? Porque vamos supor assim, você tem uma dívida de 115 e tem R$ 35 para pagar e você paga, você fica devendo ainda 80. Por isso que conserva o sinal do maior, tá bom? E o restante eu só copiei aqui. Agora, eu consigo continuar essa conta? Não, porque para eu continuar, isso aqui teria que virar raiz quadrada. Complica tudo. Então, como que eu faço aqui para eu simplificar, para eu conseguir continuar essa conta aqui? Nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá? O que eu preciso fazer aqui com essa equação para eu conseguir utilizar a fórmula de Bhaskara? Primeiro, nós vamos igualar a zero. Depois, igualando a zero, nós conseguimos encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Aí, eu consigo encontrar o determinante delta, que é esse símbolo aqui, que é o símbolo delta. Encontrei o determinante delta, eu consigo aplicar a fórmula de Bhaskara. Porque para aplicar a fórmula de Bhaskara, eu preciso do determinante delta. E para aplicar o determinante delta, eu preciso saber quem é A, quem é B e quem é C. Por isso, eu preciso igualar a zero. Entendeu? Por isso que nós precisamos fazer esse passo a passo aqui. Então, vamos lá para esses 3 passos? Então, primeiro nós vamos igualar a zero. Como é que eu faço para igualar uma equação a zero?
você vai pegar tudo que está deste lado da igualdade e passar para o outro lado da igualdade. Então, o 80 ele está subtraindo, ele passa para o outro lado da igualdade e inverte a operação matemática. Então, vai ficar 80 positivo. Estava subtraindo, passou somando. O 2.625, que estava deste lado da igualdade, passei para o outro lado da igualdade, inverte a operação matemática. Está somando, passou subtraindo. Deste lado ficou o quê? Nada. Então, eu coloco zero. Tá bom? Passei tudo para o lado de lá da igualdade, igualei a zero. Agora que eu sei quem é A, quem é B e quem é C, eu posso encontrar a fórmula do determinante delta. Quem é A, quem é B e quem é C aqui? O A é o 1. Por que é 1? Porque o que não tem nada na frente da incógnita sempre será 1. Quando não tem símbolo nenhum na frente, também sempre será positivo. Quando é negativo, obrigatoriamente tem que ter o símbolo. Então, ficou o 1 positivo para o A, 80 positivo para o B e 2.625 negativo para o C. Ficou assim. Agora, nós podemos aplicar a fórmula do determinante delta, que é delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? O 80 positivo. Então, 80 positivo ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é A? 1 positivo. Vezes C. Quem é C? 2.625 negativo. Agora, nós vamos resolver essa conta. O que eu resolvo primeiro aqui? A potência. O que é uma potência? Um número elevado ao outro número, né? Esse número aqui de baixo, quantas vezes ele tiver essa elevação é o que você vai multiplicar. Então, no caso aqui, 80 ao quadrado é 80 duas vezes. Então, 80 vezes 80. Quanto que é 80 vezes 80? 6.400. Menos 4 vezes 1, 4. Sinais diferentes na multiplicação fica negativo. Sinais diferentes é negativo, sinais iguais é positivo. Então, menos com mais dá menos. Diferente, negativo. 4 vezes 1, 4. Só copiei o restante. Agora, vamos resolver essa multiplicação. Regiane, eu posso fazer 6.400 menos 4? Não. Primeiro é potência, multiplicação, divisão, para depois fazer adição e subtração, tá bom? Então, primeiro você resolve sempre a multiplicação primeiro. Então, quanto que é 4 vezes 2.625? É 10.500. Negativo com negativo, ou seja, sinais iguais na multiplicação, fica positivo. Quanto que é 6.400 mais 10.500? 16.900, encontramos o nosso delta. Agora que nós sabemos o valor de delta, nós conseguimos resolver essa equação aqui da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela é assim. Essa fórmula delta aqui, ó, ela é a primeira parte da fórmula de Bhaskara, tá bom? Ela faz parte da fórmula de Bhaskara. Então, a segunda parte da fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Quem é o B? É o B que nós encontramos aquela hora lá. Quem é o delta? 16.900. Quem é o A? É o 1 que nós encontramos aquela hora. Então, nós vamos substituir esses valores aqui nessa fórmula. Por que ele é mais ou é menos? Porque nós vamos utilizar essa fórmula com símbolo positivo e vamos utilizar ela com símbolo negativo para descobrir qual é o valor real de x. Então, vamos lá? Então, aqui, vamos positivo e negativo. Então, qual é? Ó, tá vendo? Elas são exatamente iguais, ela só difere o valor, o símbolo aqui, ó. Ou é mais ou é menos. Ou é mais ou é menos. Então, quem é B? Menos B. Quem é B? 80. Então, é menos, põe o B, que ele é positivo, entre parênteses aqui. Mais raiz de delta. Quem é delta? 16.900. Dividido por 2 vezes A. Quem é A? É 1 positivo. A mesma coisa do outro lado. Agora, vamos resolver essa daqui. Na multiplicação, sinais diferentes é negativo. Então, aqui é como se tivesse 1. 1 vezes 80, 80. Sinais diferentes, negativo. Então, vai ficar 80 negativo. Aqui, para você descobrir, como que eu faço para descobrir a raiz quadrada de um número? Você pega o último valor dele. No caso aqui, é o 9. Certo? Qual o número que multiplicado por ele dá 9? O número que multiplicado por ele mesmo dá 9 é o 3. 3 vezes 3, 9. Então, sabemos que aqui é 3. Que número multiplicado por ele mesmo que dá na casa de 10.000, com 5 dígitos assim?
o 100, né? 100 vezes 100, 10.000. Aí você tenta 130 para ver se dá certo. Aqui no nosso caso deu certinho. Às vezes ele fica aproximado, daí ou é o número de cima ou é o número de baixo, mas sempre dá certo, tá bom? 130 vezes 130 dá 16.900, por isso que a raiz quadrada de 16.900 é 130. Conservamos o sinal que estava aqui já, certo? 2 vezes 1, 2. 80 negativo mais 130 positivo, sinais diferentes, subtrai o menor do maior e conserva o sinal do maior. Então, quanto que é 130 menos 80? É 50. Sinais, o sinal positivo é o maior, então conserva o sinal do maior. Dividido por 2. 50 dividido por 2 dá 25 positivo. Agora vamos resolver com menos. A gente resolveu com mais, agora nós vamos resolver com menos. Então aqui é a mesma coisa, ó. Menos com mais dá menos. A raiz quadrada também é a mesma coisa, só diferiu aqui o símbolo, né? O símbolo era negativo, agora desceu negativo aqui. Então, aqui, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, 130 mais 80 dá 210. Conserva o sinal de negativo. 210 dividido por 2 dá 105. 105 negativo. Gente, você falou que sinais iguais é positivo. Na multiplicação, na soma e na adição, conservam o sinal e soma. Se for diferente, subtrai o menor do maior e conserva o sinal do maior, tá bom? Na soma e na subtração, tá bom? Então, por isso que ficou negativo. Regiane, então, qual é o valor certo aqui do nosso x? É o 25, porque nós estamos falando da área de um local. Não existe uma área negativa, existe uma área real. Então, nós estamos falando do valor positivo. O valor real é esse aqui, 25. Então, encontramos o valor 25. Só que o enunciado, ele queria saber se esse valor que nós encontramos, esse 25, ele é um número primo, ele é um quadrado perfeito, ele é um racional não inteiro ou irracional. Será que ele é um número primo? Quais são os números primos? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. O número primo é aquele que divide só por ele e por 1. Se ele dividir por mais algum, então ele não é número primo. Por exemplo, 2, você consegue dividir por 2 e consegue dividir por 1. Mas você não consegue dividir por mais nada, só por ele mesmo. Entendeu? O 3 a mesma coisa, o 5 a mesma coisa. Então, os números primos são esses daqui. Do de 23 já passa por 29. Por que o 25 não é número primo? Porque ele divide por 1, divide por 5, divide por 25. Então, ele não divide só por 1 e por ele mesmo, ele divide por 5 também. Então, ele não pode ser número primo por conta disso. Será que ele é um quadrado perfeito? O que é um quadrado perfeito? É um número inteiro positivo com raiz quadrada de número inteiro positivo. O que é um número inteiro? Número inteiro é o que não tem vírgula. E o que é um número inteiro positivo? É um número inteiro com símbolo de mais, que ele não é negativo. Então, aqui, o 25 é um número inteiro? É. Ele é um número positivo? É, ele não está negativo. Se ele está dentro da raiz, ele é uma raiz real, então ele não é negativo. Então, tá, ele é um número inteiro positivo. E a raiz dele é um número inteiro positivo também? Sim, porque o 5 é um número inteiro, ele não tem vírgula. E ele também é o símbolo de mais. Então, 5 vezes 5, 25. Então, sim, o número 25 é uma raiz, é um quadrado perfeito, porque a raiz de 25 é 5 e é um número inteiro positivo, certo? Agora nós já sabemos que é um quadrado perfeito, mas por que ele não é um racional não inteiro? Vamos relembrar? Os racionais não inteiros são as dízimas periódicas. O 25 é um número inteiro, ele não é uma dízima periódica, então ele não pode ser o racional não inteiro. Por que o 25 não é um número irracional? Porque os números irracionais são os não periódicos, ou seja, o π, por exemplo, é um exemplo de π de não periódico. Por quê? Porque depois da vírgula ele não repete, tá vendo? Ele é um monte de número diferente. E a raiz não exata. Então, a raiz de 5 é um irracional. Só que no nosso caso deu o 25 limpinho lá, ele não deu nenhuma raiz. Então, ele é uma raiz exata,
né? E é um número inteiro positivo, então ele também não pode ser um número irracional, tá bom? Qual outra raiz aqui, por exemplo, que seria não exata? O 3 também. Então, a maioria dos números, a maioria não, todos os números primos são raízes não exatas, tá bom? Então, agora que a gente já relembrou, nós já sabemos a nossa resposta, a resposta do gabarito letra B. Espero que você tenha entendido, gostado da questão. Se gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos e curte aí, entra no canal aí e assiste a playlist, tá bom? São mais de 120 vídeos da Banca Instituto Mais e da Banca Vunesp para você estudar para a prova. Desejo a você uma ótima sorte nessa prova de concurso, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!